Então o Mickey nasceu com a estrela. Pá. Por que ele é tão querido pela gente até hoje? O Mickey é o símbolo da Disney. Então você acha difícil odiar o Mickey? O Mickey hoje em dia é mais um logotipo do que um personagem. Ele nasce como uma tentativa do Disney de fazer um personagem próprio, né? Ele foi meio que expulso do seu personagem antigo, Osvaldo. Então, o Mickey ele nasce até como um ato de resistência. E, de certa forma, o Mickey ele é o nascimento de todo um ideal de animação criado pelo Disney e exibido em 1928. Na verdade, ele foi criado um pouco antes, mas a data que a gente usa como nascimento do Mickey é o filme o Steamboat Willie, que é o primeiro filme do Mickey. Esse avanço tecnológico chegou para o Mickey nos anos 2000, quando ele começa a ser desenhado por computação gráfica em 3D, não em 3D, aquele que você precisa colocar o óculos, o 3D, o personagem, os desenhos ganham volume, né? Esse é uma outra característica do personagem que o faz ser mais identificável, mais querido, é porque ele é simples. Vem junto com o personagem não vem peladinho, não vem sem nada, sem mensagem nenhuma. Ele vem com uma criação, vem no bojo de uma criação e, logicamente, no bojo, no caso do Mickey, de história de aventuras, que é o principal objetivo das histórias do Mickey, né? Então, um personagem que nasceu com um desenho muito gostosinho, assim, bem simples, né? Mas bonitinho, e que depois foi sofrendo algumas alterações durante o tempo de vida, é um personagem fadado a permanecer, a ficar. Principalmente se está ligado a um grande estúdio, como no caso da Disney. No começo, ele representou um personagem que gerava empatia. Depois esse personagem foi sofrendo algumas transformações e ele passou a ser um personagem heróico. Ele passa por sofrimentos e depois ele se torna maior. E acabou que o Mickey se tornou o símbolo de toda essa indústria que o Disney veio a construir. Disney, inclusive, fazia a voz do Mickey, aquela voz fininha que a gente escuta no original, é o Disney. Para muitas pessoas ele representa um pouco um imperialismo, uma coisa assim e tal. Então eu me lembro que mal eu comecei a ler, a gostar, não sei o que lá, ou não, assim, às vezes eu gostava mais dos personagens em torno, do Pateta, que era muito mais carismático e tal. Ele já era super contestado, então quando eu entrei na pré-adolescência, toda capa de disco tinha um Mickey, sei lá, totalmente do mal, assim. E pra gente, ele tem uma coisa bacana, que é, quando eu era criança, todo mundo queria ir pra Disney, a ideia da Disney era quase um paraíso para uma criança e tal. E imediatamente depois ele virou meio um pouco sei lá, da representação do pesadelo americano, assim.
Um dos animadores fala que nos anos 50 você precisava de um quarter, né, um quarto de dólar, uma moeda de um quarto de dólar e 2 dimes para desenhar a cara do Mickey, porque com isso é muito simples. Essa simplicidade eu acho que também traz uma identificação maior. Ser amigo, de estar sempre bem, de estar sempre espalhando o bem para todo mundo. Eu acho que ele está trazendo isso desde 90 anos para cá. Porque se você perguntar para uma pessoa de 60 anos ou uma pessoa de 10, eles vão te dizer que o Mickey é a mesma pessoa, por assim dizer. Então, isso é mágico. Veio bonitinho, pegou o início do processo de animação em que praticamente Disney dava as cartas, então ficou famoso logo, ele, a turma dele e tudo mais, a Minnie inclusive, e não é estranho que ele continue até hoje com sucesso na lembrança de várias gerações, inclusive a minha. Eu também li Mickey em criança. No fim das contas, bem ou mal, com a crítica ou não, tal, ou se você sonhou ir com a Disney, e você tem o Mickey no seu imaginário, na sua memória afetiva. Então, assim, para um pai, assim, um avô e tal, deve ser interessante falar do Mickey, desenhar o Mickey pro netinho, assim. É um pouco como todas essas celebridades do passado que a gente crente que todo mundo sabe que é a banda de rock da nossa época e tudo mais, que a gente tem certeza que, nossa, claro que sabe quem é, e a menina, a pessoa, o adolescente, faz ideia do que seja e tal. E como o Mickey está fazendo agora 90 anos, então ele passou por pelo menos 3 gerações de uma família. Então, eles trazerem o Mickey para a vida do filho é incrível, porque é a concretização dos 2 sonhos, do sonho da criança e do sonho do pai. É um mundo onde as coisas ruins, se elas acontecem, elas têm uma solução. Talvez seja uma idealização de mundo. Eu acho que, de repente, começou, eles se deram conta, mas eles conviveram com essa crítica desde os anos 60, desde os 50, as primeiras contestações sobre o que a Disney representava como uma espécie de colonialismo cultural, ela começou a lidar com essas questões só mais por agora, assim, e tal. E estava sendo bem sucedida porque, enfim, a Disney hoje em dia é mais do que só um complexo de entretenimento. Eu acho que é sim, obviamente, danoso para cada cultura local, não só brasileiros, mas para o mundo inteiro, você ser influenciado com muita força por culturas alheias. No caso, a americana é a cultura que tem essa hegemonia nesse imperialismo cultural, mas a resistência é você produzir conteúdo próprio. Como se resiste a um bombardeio de informação muito bem feito, muito produzido, externo. É você olhando para si próprio, olhando para suas histórias e você produzindo conteúdo próprio, relevante. E eu acho que o Brasil vem fazendo isso com consistência e pode fazer muito mais. E eu acho que assim, a chance desse personagem morrer, sim, ele vai viver bem mais do que 100 anos, né? Não tenho dúvida disso.